Bom, e aí, interessante a gente entender agora também, Joel, qual que é a gente já entendeu na prática como que essa lei funciona e agora entender na questão política, na questão diplomática, como é que fica a situação. Tá com a gente aqui na linha a cientista política Denilde Roushacker para falar exatamente agora sobre a aplicação da lei Magnitsky, mas sobre esse outro ponto de vista. Denilde, tudo bem? Bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde. Oi, Denilde, Boa tarde. bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde. Obrigada, inclusive, por ficar esperando aqui. A gente estava conversando, a senhora estava ouvindo aqui, inclusive, o nosso papo sobre essa questão aí da aplicação prática, né, da lei. Agora, na sua visão, qual que é o recado que é dado pelos Estados Unidos com a aplicação dessa sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Bom, um recado claro de que vai continuar escalonando na questão política que já vinha desde o anúncio do Trump sobre as sanções, as tarifas, né, e que levaria a sanções contra o Brasil, pessoas envolvidas nas investigações e no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, foi a primeira fase que com a questão dos vistos, que atingiu aí os ministros do STF, agora a gente está vendo a segunda fase desse processo, e sendo como dito pelo outro entrevistado, inédito para o Brasil, mas inédito também numa situação de um país democrático e contra o judiciário desse país. Então, mostra aí que não só o discurso e quase que as bravatas do lado americano e principalmente do Trump, mas agora indo para uma ação de intimidação ainda maior contra o Brasil nesse sentido. E mostrando para o resto do mundo que tem exemplo e que se algum país desafiar os Estados Unidos, seja de forma econômica ou de forma política, pode ter consequência. E o Brasil, pelo que eu estou vendo aí, ele está sendo usado como exemplo mesmo nesse sentido, infelizmente, mundialmente falando, não é, Denilde? Sim, o Brasil está sendo o exemplo nesse sentido, né, em várias frentes. Acho que a gente olhando, tem a frente da negociação comercial, em que o Brasil recebeu 50% aí de tarifas muito além do que os outros países estão recebendo. Acho que a gente sempre tem que lembrar, a investida comercial americana não atinge só o Brasil, mas o Brasil é o país que está sendo mais penalizado em termos de tarifa e de limitações de acesso ao mercado americano. E também aqui numa intervenção direta ao sistema político brasileiro e às instituições democráticas brasileiras. Então, também é outro elemento que difere o Brasil de outros países, mas tem vários fatores aqui. Acho que a gente tem camadas de questões que têm que ser consideradas. Há uma preocupação dos Estados Unidos e do Trump com a associação cada vez maior e com a parceria cada vez mais intensa entre Brasil e China, e os BRICS nesse conjunto. Então, ele já havia ameaçado os países dos BRICS, e aí o Brasil, como um país e um representante importante, tem essa sinalização mais forte. Mas se a gente lembrar também, a Índia hoje recebeu a informação de que vai ser tarifada em 25%, também com ameaças sobre ações mais diretas à própria Índia, na associação dela com a Rússia. Tem a Rússia, que é outro país dos BRICS também, tem aí um embate com os Estados Unidos, e as negociações com a China têm sido negociações bastante duras. Então, tem uma questão geopolítica e que é uma parte dessa ação americana. E tem um ponto que acho que a gente tem que levar em consideração, que o Brasil é um exemplo, usado como um exemplo, é para os países da América Latina,
como uma espécie de indicação para os outros que se os Estados Unidos agem desta forma contra o Brasil, imagina outros países da América Latina que possam também ter aí uma aliança forte, um comércio forte com a China. Então também é quase que preventivo de sinalização para países que hoje têm buscado uma parceria intensa com a China. Agora, e o terceiro elemento, claro, acho que é o elemento político da aliança com a extrema-direita americana, com os grupos bolsonaristas no Brasil, que é também aí uma outra investida que, neste caso, no caso brasileiro, acho que se diferencia de grande parte dos países, mas que a gente viu acontecendo nas negociações com o Canadá, com a Austrália, da questão doméstica e do apoio a um grupo interno, ser também um motivador para pressionar o governo, como está acontecendo com o Brasil. E, Denilde, o que eu ia te perguntar é em relação à sexta-feira, né? Porque ontem, inclusive, o governo brasileiro demonstrou uma certa empolgação com algumas declarações que foram dadas a respeito da possibilidade de zerarem tarifas em cima de alimentos e outros produtos que não são produzidos nos Estados Unidos, e alguns brasileiros se enquadrariam naquilo. Também a possibilidade de que a taxa não seja de 50%, mas fique entre 10% e 20% para países que não têm acordo comercial com os Estados Unidos, o caso do Brasil. Então, assim, a gente teve alguns sinais de que poderia ter um recuo do governo dos Estados Unidos, mas essa aplicação da lei hoje, na sua opinião, deve deve acabar com essas esperanças? Ou a gente tem uma tendência de que a partir de agora a gente até pode seguir com uma questão econômica à parte e a questão política personificada na imagem ali do ministro Alexandre de Moraes? Olha, acho que esse é um cenário possível, da gente ter essa divisão entre uma discussão técnica, política, econômica, uma discussão mais no âmbito comercial, mesmo porque setores americanos estão se mobilizando, que vão ser afetados com aumento de preços ou com falta de fornecedor, porque o Brasil é um importante fornecedor, né? Então alguns dos produtos entrarem em uma lista de exceção, ou até o governo conseguir estender a negociação para mais tempo. Hoje também houve uma declaração de um dos negociadores americanos de que dia 1º não necessariamente significa o fim das negociações. Então, se tem a aplicação dos 50%, mas pode se reverter dependendo da negociação. Então, acho que esse é possível que a gente tenha um caminho nesse sentido, e aí o foco político, diplomático ficar especificamente na questão do julgamento do Bolsonaro e das ações no judiciário brasileiro. Acho que esse é uma possibilidade, mas a gente tem um elemento de imponderável muito grande, porque como toda a decisão sobre o que vai acontecer está na Casa Branca e depende da decisão do Trump, mesmo essas sinalizações positivas de alguns dos negociadores americanos, ela sempre fica na dependência de qual que vai ser a reação do próprio Trump. E aqui eu acho que o exemplo da Índia é importante. A Índia fez uma série de negociações, estava avançando numa negociação para se chegar a uma tarifa menor do que 25%, e o Modi, que é o presidente indiano, o primeiro-ministro indiano, foi até os Estados Unidos, sentou, negociou também propriamente com o Trump, e mesmo assim hoje o Trump declarou que vai manter 25%. Então acho que a gente tem um fator de imponderável e dependente da decisão pessoal e
personalizada do Trump, que torna qualquer cenário sempre muito complexo de se avaliar. Mas acho que uma possibilidade, sim, do Brasil conseguir dividir e trazer a discussão para um âmbito mais pragmático e técnico no âmbito comercial, enquanto no âmbito político a gente tem aí mais dificuldades de conseguir esse diálogo. Quando se trata de Donald Trump, a gente pode esperar tudo ou nada, né? Pode Sim. esperar qualquer coisa. Deixa eu agradecer aqui a Denilde Roshacker. Obrigada pelo seu tempo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos disso tudo que está acontecendo. E, mais uma vez, eu te agradeço aqui pelo seu tempo com a gente. Tchau, Até obrigado, mais. um abraço, viu, Denilde? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.